Curva a sua cabeça nesse momento, por gentileza, feche seus olhos e só abra quando eu pedir. Ouça o Espírito de Deus falar ao seu coração essa noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não for assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber então o caminho? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, e desde agora o conheces e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse-lhe o Senhor: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer essa noite pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua graça. O Senhor é fiel, justo, bom, misericordioso. Abra o coração e os ouvidos dos meus irmãos e irmãs para ouvirem a sua palavra. Atue também, Senhor, na minha vida e use a minha boca para que a palavra do Senhor seja transmitida à tua igreja esta noite. Derrame sobre nós, Pai, o teu Espírito Santo e que ele nos ilumine, nos console e nos sustente em meio a todas as dores e a todas as lutas deste mundo. E eu encerro, Pai, declarando com os meus lábios que sem ti nós nada podemos fazer. Sem ti nós nada somos. Só tu tens as palavras de vida eterna, Pai. O Senhor é a vida eterna. Socorre-nos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quero começar o sermão dessa noite fazendo uma diferenciação interessante e importante. O Abimael, pode apagar essas duas luzes aqui, fazendo um favor? A diferenciação que eu quero fazer é sobre 3 palavras que a gente usa tanto, mas que às vezes a gente passa um pouco da nossa percepção. Aqui, ali e lá. Aqui é algo que está diante de nós. Algo que está próximo de nós, ao nosso alcance, bem do nosso ladinho. Se refere a algo que talvez nós alcançamos com as nossas próprias mãos, sem ter que usar os nossos próprios pés. E depois do aqui, nós temos o ali. Ali é algo próximo, mas nem tanto. Mais distante um pouquinho, mas também nem tanto. É algo que, se nós movermos os nossos pés, nós podemos chegar ali e tocar o ali, e alcançar o ali, e dentre outras coisas mais. O aqui é algo que nós estamos ao lado. Ali é algo que nós estamos próximos, mas nem tanto. Distantes, mas nem tanto. E eu quero definir o último conceito, que é o lá.
Lá se refere a algo que está longe. Lá é algo que está distante de nós. Uma viagem de avião, por exemplo. Uma viagem de carro, uma viagem de ônibus. Você já ouviu aquela expressão que diz, lá onde o vento faz a curva? Uma expressão metafórica, todo mundo sabe. Mas o lá é algo que está distante de nós. Pregando aqui outro dia, alguns domingos atrás, sobre o Salmo 24, numa interpretação e paráfrase do Salmo 24, falando sobre o retorno do Rei da Glória, eu disse que Jesus disse para nós, eu vou ali e já volto. E é verdade, Jesus nos disse isso. Claro que essa é uma paráfrase minha, mas ainda seguindo essa linha, Jesus foi ali, já volta e nos levará para lá. Jesus foi ali, já volta e nos levará para lá. Mas o que é o lá? O lá é um lugar distante. O lá é uma terra distante. O lá é uma terra que os nossos olhos carnais não conseguem entender e não plenamente e também não conseguem enxergar. E Jesus fala para os discípulos nesse texto de um lugar, mas é um lugar ainda distante, os discípulos não enxergam. Os olhos espirituais dos discípulos estavam passando por uma espécie de miopia espiritual que os impedia de enxergar essa terra. É verdade que estava distante, era lá. Mas os discípulos não estavam enxergando. Mas por que Jesus fala de um lugar para os discípulos? Por que Jesus fala dessa terra distante, que eu disse que está tão longe que a gente olha para ela assim e diz lá, perto de onde o vento faz a curva, lá longe, lá distante. Por que Jesus fala desse lugar que está distante do nosso plano e por isso nós chamamos esta terra de lá? Jesus diz essa palavra provavelmente na casa de João Marcos. E eu preciso lembrar você de uma informação que é muito importante e que faz toda a diferença no entendimento desse texto. João 14 foi feito na noite em que Jesus foi traído, como nos mostra João 18, 1 e 2. Os capítulos 13 até o 18 de João se referem a um evento único, a um evento sequencial, provavelmente numa manhã ou numa tarde, e, como eu disse, em um lugar específico na casa de João Marcos, por exemplo. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Jesus sabe que o seu tempo de morrer, que a sua paixão, que a sua morte se aproxima. No versículo 21 ao 30 do capítulo 13, Jesus afirma que Pedro iria o negar por 3 vezes. Isso já causou um alvoroço muito importante entre os discípulos. E o texto continua, o capítulo 13, e os versículos 36 até o 38, Jesus mostra isso, como nós vemos aqui. Darás a vida por mim, Pedro? Em verdade eu te digo, que jamais cantará o galo antes que tu me negues por 3 vezes. Pedro era uma espécie de líder dentre os 12 apóstolos. Ele tinha uma proeminência, a gente vê isso nos primeiros capítulos do livro de Atos. Mas o que mais espanta os discípulos é quando Jesus olha para eles e diz, eu vou ter que deixar vocês. O versículo 33 do capítulo 13 diz, filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vocês não podem me acompanhar nesse momento. Essa não foi a primeira vez que Jesus disse que ia para um lugar que os discípulos não poderiam estar com ele. Olha o capítulo 7, versículo 33 de João. E Jesus disse, estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou.
A mente dos discípulos agora está totalmente confusa. E por quê? Porque Jesus havia acabado de entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém, como nos mostra o capítulo 12, versículo 12 ao 19. E nessa entrada triunfal, ele é aclamado como rei pelos judeus. Os discípulos então esperam o quê? Depois de uma coroação e de uma entrada triunfal como essa, que Jesus seja efetivamente um rei que reine. Mas Jesus, ao contrário dessa expectativa, ele mostra que ele é um rei que morre, mas que a sua morte e ressurreição são o seu reino e que o seu triunfo é a sua dor. Jesus agora vai partir. Mas para isso acontecer, ele deveria fazer uma coisa que espanta a todos nós. Jesus deveria se distanciar dos seus discípulos, aqueles mesmo a quem ele mesmo chamou. Ele vai lá e chama os discípulos e diz: vocês vão andar comigo agora, a gente vai ser um grupo, a gente vai sair, vai pegar uns barquinhos, enfrentar umas tempestades, tiro, bomba, perseguição. E aí o pessoal está todo mundo ali animado, os caras estão evangelizando, estão fazendo prodígio. E aí agora o mestre fala: agora eu vou ter que deixar vocês. Jesus vai partir. E para ele partir, ele tem que, obviamente, fazer uma coisa que todo mundo que vai partir tem que fazer, porque senão a partida não é partida. Jesus tem que se distanciar dos seus discípulos. E como eu disse, se Jesus chama esses discípulos, tira esses discípulos dos seus afazeres, não é natural que ele deveria então continuar sustentando e abençoando, nutrindo esses discípulos? A resposta é sim. O distanciamento de uma mãe, ou de um pai, ou de uma pessoa, ela significa, na maioria das vezes, um desamparo e também um abandono. E os discípulos sabem disso e começam a sentir medo de tudo aquilo que eles enfrentariam após a partida do Mestre. Mas, que vai uma informação importante, hein? Grava isso no seu coração. Mas Jesus não é limitado como nós. E o que isso significa? Significa que Jesus morre, mas não se ausenta. Jesus morre, mas permanece presente diante daqueles a quem ele chamou. O Espírito Santo estaria bem presente na vida dos discípulos. Ele morre, mas não se distancia. Olha que coisa louca isso. Ele morre, mas permanece. Olha, eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito da verdade, e ele vai continuar aí com vocês. Olha, em outra passagem: eis que estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Claro que os discípulos ainda não entendiam que Jesus iria morrer, mas não iria se ausentar. Eles entendiam que a morte de Jesus implicaria necessariamente no fim da possibilidade dele reinar. Mas acontece que eles estavam completamente enganados, porque a morte era o início efetivo e a inauguração do reino de Deus. E o que Jesus está fazendo nessa passagem? O que Jesus pretende com essas palavras? Ele pretende fazer uma coisa bem simples: acalmar o coração dos discípulos. É só isso que Jesus quer aqui. Ele pretende acalmar o coração dos discípulos em relação ao medo que eles estavam. E que medo era esse? Era o medo da partida do Mestre, o medo da ausência do Mestre. E Jesus tem uma estratégia muito importante para acalmar o coração dos discípulos deste medo que eles tinham da sua partida. O que Jesus faz? Ele aponta para lá. Como quem diz: vocês querem vencer o medo?
Não olha para cá, não. Para a gente vencer o medo, a gente tem que olhar para lá. E Jesus aponta para esse lugar. Não, Jesus não tem palavras de autoafirmação. Jesus não manda os discípulos irem para um espelho, que não existia ainda naquela época, e dizerem algo do tipo: olhe para você diante do espelho e diga: eu não estou com medo. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando um negócio, Juninho, olha só que coisa, que agora o negócio está mais modernizado, então a pessoa vai lá e grava no celular: eu não tenho medo, eu sou corajoso, eu posso... Aí quando ela está mal, o que ela faz? Ela vai lá e solta o vídeo. A estratégia de Jesus não é essa. Jesus aponta para lá. Para vocês vencerem o medo de vocês aqui, vocês têm que olharem para lá, para cima. Mas espera aí, como é que eu vou olhar para um lugar que eu nem enxergo? Ah, eis aqui o segredo da questão. Eis aqui o ponto da questão. A gente já vai chegar lá, já vou responder essa pergunta. E Jesus então diz para esses discípulos, apontando para o céu, e diz: eu vou lá, e vocês também logo irão para lá. Para essa terra distante. Jesus tira o foco dos discípulos do aqui, da circunstância, e os faz olhar para lá, para essa terra distante. Jesus aponta para o distante, Jesus aponta para o futuro. É como se ele dissesse: o meu reino não está aqui, o meu reino está lá, é para lá que eu vou e é para lá que vocês também irão. O remédio que cura o medo dos discípulos é olhar para este lugar preparado especialmente por Jesus para que os discípulos também lá estejam. E por isso eu quero meditar com você numa verdade muito simples, que diz que o discípulo de Jesus deve descansar a sua alma na expectativa da casa do Pai. Eu vou repetir: o discípulo de Jesus deve descansar a sua alma na expectativa da casa do Pai, ou de estar na casa do Pai. E eu dividi esse texto em 2 blocos. Não queria fazer essa justificativa, mas eu vou fazer. É claro que esse texto, ele naturalmente e indispensavelmente nos joga para a gente definir uma posição escatológica. O termo casa do Pai é uma posição escatológica. O que é casa do Pai? A gente já vai falar sobre isso. E é claro que eu tenho a minha. Às vezes nós podemos ter algumas divergências, mas é um termo necessário e especificamente escatológico, que diz respeito às coisas, dos acontecimentos dos últimos dias. E eu poderia explicar, mas acho que isso é desnecessário aqui. Não me custaria nada, mas desnecessário para o nosso momento, talvez um estudo, quem sabe. E o outro motivo é por eu ter apenas chegado até o versículo 11, ao invés de avançar até o 14 ou 15, como a maioria dos pregadores desse bloco faz. Então, só essas 2 justificativas para poder seguir diante dessa exposição. O versículo 1 do texto começa nos dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a coisa que você tem mais medo nessa vida? Aquela coisa que quando você vê, pensa ou sente, você já começa a se tremer inteiro ou inteira. A morte, né, Joaquim? Medo da morte. Eu não sou uma pessoa muito boa, né, Aline, para ensinar alguém a ter medo, assim. Mas tem uma coisa que eu tenho muito receio, muito medo. Banho de água fria. Não encaro. Banho de água fria, não. Não. Banho de água fria eu tenho medo. Tenho medo de banho de água fria. Eu acho um negócio meio complicado. Mas outras coisas, assim, não sou uma pessoa... Mas o medo é importante, é necessário. Faz parte do instinto de sobrevivência. Faz parte da nossa necessidade de manter a nossa vida. Mas eu não tenho muito medo, assim, das coisas, assim, né, Aline?
fora água fria. Eu falei uma outra coisa, não sei nadar muito bem também. A gente às vezes vai em cachoeiras assim, mas eu fico na beirinha ali, eu fico quase dentro dela, mas só olhando assim, ó. Falei, Aline, se eu caísse ali, esquece, é dali para a glória. Então é claro que eu tenho medo porque eu não sei nadar e eu jamais entraria também, né? Mas eu acho que o medo é necessário. Você tem medo do quê? Tem medo de bicho, de inseto, tem medo de gente, medo de multidão, tem medo de ficar sozinho, medo de se sentir abandonado, tem medo de tudo isso que eu falei, tem medo do futuro, medo da morte. Você tem medo do quê? Jesus diz para os discípulos que eles não devem ter medo, porque Jesus mesmo iria para a casa do Pai preparar um lugar para que os discípulos pudessem então estarem guardados de todas as aflições e de todas as lutas desse mundo. Jesus está dizendo assim, olha, casa do meu Pai, vocês não precisam ter medo. Eu sei que vocês estão vivendo aqui na terra da aflição, mas lá na casa do meu Pai, lá, o medo não vai existir. E vocês precisam repousar na confiança dessa certeza de que um dia vocês estarão lá comigo. Jesus mostra para os discípulos que para eles vencerem o medo aqui, eles precisam olhar para lá, para a casa do Pai, que está distante, mas Cristo, que é o vivo caminho, ele encurta esta aparente distância entre o aqui e o lá, entre esse mundo e a casa do Pai, que está lá numa terra distante. E o que é então a casa do Pai? A casa do Pai é a habitação de Deus, é onde Deus está. A casa do Pai é onde o Filho voltará. A casa do Pai é onde Deus está presente, regendo as nações. É claro que definir de uma forma mais específica implicaria tomar uma posição que eu não estou interessado em tomar nesse momento. Mas a casa do Pai, em síntese, é a habitação de Deus. E Jesus olha para os discípulos e diz, acalma o coração de vocês. Logo vocês estarão lá comigo. E Jesus, ele nos mostra que ele é o ponto de partida, que ele é o caminho para chegarmos lá e ele também é o destino final desse longo processo. Jesus não é aquele que nos aponta o caminho. Você já se perdeu em algum lugar e uma pessoa foi explicar para você, vai aqui, vira à direita, vira à esquerda. Eu me lembrei, Rômulo, quando eu estava fazendo esse sermão, da nossa perdida de carro lá em Berlim, uma cidade de tamanhos gigantescos. O presbítero Rômulo e eu, a gente com um carro alugado, procurando um aeroporto, ele sem bateria, eu sem bateria, a gente não sabia o nome do aeroporto, o inglês de alguns alemães lá não são lá essas coisas, juntou com o nosso que também não era, e aquela dificuldade. E a pessoa explicava, qual dos 3 aeroportos vocês irão? Eu não sei. Mas faz o seguinte, eu suponho que é esse. Vai aqui, vira ali, pega a direita, vira à esquerda, vai à esquerda, e vai, e aí vocês vão chegar no aeroporto. Jesus não é uma pessoa que nos dá informação sobre o caminho da casa do Pai. Jesus não está dizendo para nós, vira à direita, vira à esquerda, sobe, faz isso, não faz aquilo outro. Jesus não está fazendo isso. Jesus se propõe a ele ser o próprio guia, ao mesmo tempo que ele também é o caminho que nos conduz até a casa do Pai. Ele é um caminho vivo. E ele é um guia que vai abrindo o caminho, que abriu-nos o caminho na sua morte e ressurreição, para que nós estivéssemos um dia na casa do Pai. Ele tem as chaves, nós não. Ele abrirá a casa do Pai para que nós possamos entrar. E nós só estaremos lá por causa dele. Por enquanto, nós somos convidados a entrar na casa do Pai. Mas um dia nós estaremos lá. Um dia nós lá habitaremos. Porque Jesus, ele comprou, pagou e nos deu o ingresso, o acesso para a casa do Pai. E o texto continua, Jesus diz no versículo 2, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus fala da sua honestidade, Jesus é bem direto, ele é claro. Jesus não engana ninguém com promessas falsas para se converter ao cristianismo. Jesus não faz isso. Jesus não pode mentir porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas e de todas as situações, e Ele é sincero. E o texto
continua nos dizendo que Jesus diz: eu virei outra vez. Jesus aqui se refere à sua segunda vinda. E ele diz que ele iria, mais uma vez, preparar um lugar para os discípulos, para que onde ele estivesse, os discípulos também estivessem lá com ele mesmo. Preste atenção nisso, é uma consideração relevante. Nós precisamos só tomar cuidado com uma coisa, nisso que Jesus está nos dizendo. Jesus não está querendo criar uma doutrina de uma idolatria de um lugar. O céu só é céu porque Jesus está lá, porque ele está lá presente, certo? O céu é Jesus. É claro que o céu é um lugar, é claro, na casa do meu pai há muitas moradas. Mas o céu só é céu porque Jesus, o Filho, o Espírito Santo e o Pai estão presentes, se manifestando nesse lugar que Jesus disse que viria e levaria para Ele mesmo. Portanto, o céu é céu porque Cristo está presente lá. Um puritano disse uma frase muito polêmica uma vez, presta atenção, a frase do puritano, de um teólogo, um escritor, ele diz assim, você pode discordar dessa frase, fica à vontade. Eu acho que ela tem algumas ressalvas importantes. Ele diz assim: se eu chegar no céu e Cristo não estiver lá, adeus céu, pois Cristo é tudo que eu preciso. Essa frase é uma frase que reconsidera o céu como lugar por lugar. O John Piper tem um sermão que ele fala muito bem, que na verdade, Cristo, mais do que falar de um lugar, ele fala dele mesmo, e eu já vou chegar nessa parte. O céu é um lugar. O céu é um lugar, mas é um lugar, é o lugar da habitação de Deus Filho, de Deus Pai, e onde também está presente o Deus Espírito Santo. Continuando, o texto diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou? E Tomé então diz: Senhor, não sabemos para onde vai, como então saberemos o caminho? Aqui aparece pela primeira vez a figura de Tomé. O Tomé é um apóstolo complicado. Mas o que ele diz aqui nesse texto é algo que todos os discípulos gostariam de perguntar. Todos. E o texto nos é bem claro quando diz: não sabemos. Tomé se levanta como porta-voz de todos os outros 11. E ele diz: mas a gente não sabe para onde você vai. Só que Tomé, ele é lógico na sua pergunta. Tomé é racional na sua pergunta. Tomé é empirista na sua pergunta. Tomé é muito objetivo e, do seu ponto de vista limitado e de pouca fé, ele é coerente. Como é que eu posso conhecer o caminho para um destino que eu não sei onde é? Você percebe o problema? Tomé pergunta: a gente não sabe para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho para chegar num lugar que a gente não sabe aonde é? O mais natural é que quem nos convida para ir a algum lugar nos dá um parâmetro de endereço, não é isso? Uma rua, um lugar, um estabelecimento, o nome de uma panificadora, de um restaurante, um bairro, Vila Morangueira, Jardim Alvorada, dentre outras possibilidades mais. Ou então, agora o negócio está moderno, manda a localização. Nem precisa falar o nome da rua, manda a localização, cai lá. O mais natural é que quem convida indique também o caminho por meio de um endereço. Mas acontece que Deus nem sempre faz assim. Nem sempre. Você se lembra da história de Abraão? Quando Deus fala bem assim para Abraão: Abraão, se levanta e sai. Mas peraí, eu vou sair? Ok, para onde eu vou? Não, só sai. Levanta a sua tenda e vai, porque eu vou te mostrar, e quando eu desejar, eu vou te mostrar para onde você vai, e você não precisa saber agora. Você só precisa confiar na minha pessoa, e você precisa confiar na minha fé. Deus está nos dizendo, através de Abraão e da resposta de Cristo a Tomé, nos ensinando a andar por fé e não por vista.
E a resposta de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, nos mostra que nós somos salvos por uma pessoa. E que essa pessoa, que é a nossa salvação, ela é também o caminho e ela é também o guia que nos conduz ao caminho que, ao final das contas, dá nela mesma, que é também o destino final desse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é uma relação pessoal e íntima. E Jesus diz: se vós tivesseis me conhecido, conheceríeis também a meu Pai, e desde agora o conheces e o tendes visto. Jesus não apenas nos mostra o caminho, Ele é o caminho. Conforme nos ensina Hebreus 10, 20, Jesus é o novo e vivo caminho. Ele nos conduz para si mesmo. E quando nós chegarmos no destino final, adivinha quem nós encontraremos? Lá, Ele mesmo, Jesus. Ele estará presente para nos receber. Ele é o guia em todo esse processo. Ele é a fiel revelação do Pai e Ele expressa exatamente o ser de Deus. Como verdade, Cristo nos mostra que Ele é a verdade verdadeira. Porque existem verdades que não são verdades verdadeiras, que são falsas verdades ou que são sofismas, como nos diz o apóstolo Paulo numa das suas cartas. Como vida, Jesus não se refere apenas a questões biológicas, embora a questão biológica também tenha se originado nele, mas Ele é vida porque Ele é e nos dá e compartilha conosco a vida eterna, abundante e abençoada debaixo da sua santa presença. Quero fazer mais uma vez aquela pergunta para você. Do que é que você tem medo? Qual foi a ocasião e situação em que você mais teve medo na sua vida? A verdade de Cristo para você essa noite é que em Cristo você pode vencer qualquer medo. A verdade de Cristo para você essa noite é que diante dEle, na presença dEle, olhando para o lugar certo, Ele é poderoso para te livrar desse medo que talvez escraviza o seu corpo, a sua alma e a sua mente. Ele é poderoso para livrar desse medo que aflige e rasga o seu coração. Qual é o remédio para o medo? É a esperança. É a esperança de um lugar habitado por uma pessoa distante, está lá, mas um lugar especial que nos guarda de todo mal. O lar é uma terra que não haverá mais medo, nem dor, nem pranto. Mas é um lugar muito distante, como é que eu chego lá? É verdade, é distante. Mas Cristo é aquele que promete o seu cuidado sobre nós para que possamos suportar toda a dor da aflição, da jornada, até um dia entrarmos na casa do Pai. E quando isso acontecer, todo medo será superado diante da presença daquele que abençoa, cuida e sustenta as nossas almas. Aleluia! O discípulo de Jesus deve descansar a sua alma na expectativa da casa do Pai. E eu quero continuar o texto, indo para a parte final. Versículos 8 até o 11, a gente tem um outro discípulo que faz uma pergunta muito complexa também. Replicou-lhe Filipe, versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai e isso já nos basta. Na verdade, Tomé faz uma pergunta. Filipe faz um pedido. É quase um pedido impositivo. Sabe quando alguém diz para você: eu quero ver então. Quero ver se você sabe. Quero ver se você faz. Quero ver se você realmente consegue fazer isso aqui que você está falando que faz. Faz aí então. Mostra-nos o Pai
é um pedido afirmativo, ousado e petulante de Filipe para aquilo que a teologia chama de teofania. Eu vou explicar para vocês o que é. Teofania é um termo técnico que a teologia usa para explicar uma manifestação de algo como uma aparição de Deus. Lembra lá de Deus se manifestando a Moisés lá na sarça ardente, que queimava, mas não se confundia? É uma teofania. É um exemplo de teofania. Filipe, então, deseja uma teofania. Ele deseja que Jesus, de alguma maneira, de alguma forma, mostre e revele o Pai ali diante dele. Ele diz: se o Senhor mostrar o Pai, aí sim a gente vai acreditar que tudo isso que o Senhor está dizendo é verdade e o nosso coração vai efetivamente descansar. Filipe deseja um encontro com Deus, mas o Filipe estava um pouco atrasado. O encontro que ele deseja já estava acontecendo há 3 anos e ele não sabia. Ele estava 3 anos atrasado em relação à sua expectativa de um encontro com Deus. Hebreus 1 e Colossenses 1 dizem, cada um à sua maneira, cada um, obviamente, do seu jeito, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível e a expressão exata do ser de Deus. Mas Filipe não leu o livro de Hebreus, ele não sabe disso. Mostra-nos o Pai e isso já nos basta. E é interessante que Filipe quer ver o Pai, mas está cego. Olha que interessante. Ele deseja ver o Pai, mas está cego. Os seus olhos não estavam interessados em olhar a promessa, mas queriam uma materialização da sua fé através de uma visão, de uma aparição de Deus diante dele e dos outros 11. Filipe não leu o livro de Hebreus para entender aquilo que o Hebreus diz no capítulo 11, que fé tem mais a ver com aquilo que não se vê. Não é isso? Ora, aquilo que se vê é fé? É isso que o autor de Hebreus afirma? Ora, aquilo que se vê não é fé. O que é fé? Definir fé é uma coisa muito complexa. Mas é muito óbvio nós afirmarmos que fé não é aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê não é fé, aquilo que a gente vê é materialização. É a coisa em si, não é fé. Filipe não leu o livro de Hebreus para entender isso. O pedido de Filipe, em muitos casos, é o nosso, hein? Às vezes a gente também, de uma maneira velada ou de uma maneira direta, às vezes a gente pede para ver Deus, para que Deus apareça diante de nós, para que a gente tenha então a resposta para a nossa dúvida, a resposta para o nosso anseio, para que Deus então se materialize e possa responder com a sua boca diante de nós aquilo que nós estamos em dúvida. Nós às vezes também agimos assim. Sabe por que a gente faz isso? Porque é mais fácil ver Deus do que andar por fé. É óbvio. É muito mais fácil ver a Deus e Deus dizer, faz isso, do que a gente andar por fé, olhar para a promessa, olhar para a palavra de Deus, se debruçar diante do Senhor, orar, buscar, ler a Bíblia e pedir: Senhor, ilumina a minha mente e o meu coração, porque eu preciso decidir isso. Filipe não está interessado na promessa. Filipe está interessado no sobrenatural. Mas Jesus mostra para Filipe que o sobrenatural está ali, diante dele, agindo naturalmente, conversando e lhe explicando tudo através de palavras. Quer algo mais natural do que isso? Uma conversa? É conversando que Jesus revela o sobrenatural. Filipe, você está me vendo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou com você há tanto tempo já. Jesus revela para nós que para vermos o sobrenatural, nós precisamos enxergar antes o natural e entender que Jesus também se revela naturalmente.
Mas acontece que existe uma superênfase no sobrenatural. E o sobrenatural, ele tem também um espaço na nossa vida cristã e no desenvolvimento da sua fé. É claro que tem. Mas não adianta eu, você ou qualquer pessoa do mundo desejar mover a Deus pelo sobrenatural. Deus faz quando Ele quer. É Ele que manda. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Olhando para o Pai, todas as barreiras, as dúvidas, as dificuldades das nossas vidas, elas seriam então resolvidas. Mas será que Jesus deseja isso para nós? Ou será que Jesus, como Deus e conhecendo o meu e o seu coração, julgue ser mais importante para nós aprender a confiar do que Ele ir lá e responder aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer? Todas as barreiras e inseguranças que nós temos poderiam sim serem resolvidas e superadas com uma experiência em que nós enxergássemos o Pai ou o Filho. Mas eu estou bem certo, meus irmãos e minhas irmãs, que isso provavelmente poderia, de alguma maneira e em alguma dimensão, mais nos atrapalhar e nos tirar um pouco do exercício da fé do que o contrário. Por quê? Fé é aquilo que não se vê. O que se vê não é fé e ponto. No versículo 21 do texto lido, nós não lemos o 21, a gente foi até o 11, mas Jesus diz algo muito interessante. Jesus parece responder no versículo 21 a pergunta de Filipe. Ele diz assim, presta atenção, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, esse será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que significa isso? Está lá. Põe na NVT, por gentileza. O que significa esse versículo? Significa que, primeiro, a gente precisa obedecer os mandamentos de Jesus. É a NVT essa, né? Desculpa. A gente precisa... Os meus olhos carnais não estão muito calibrados essa noite. Esse óculos aqui não está bom não, viu, Aline? Está bom não, hein? Te avisando já. Primeiro ponto, primeiro passo é a gente aceitar os mandamentos de Deus. Aquele que tem o meu mandamento e depois os guardar. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda. Esse é o que me ama. Como é que a gente demonstra o nosso amor a Deus? Tendo os mandamentos, sabendo os mandamentos e os guardando. Ok? Ok. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. A gente demonstra o nosso amor a Deus não apenas por palavras, mas o amor que nós demonstramos a Deus é uma atitude em relação a guardarmos os mandamentos dele. Eu não estou sendo legalista. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, segunda parte, esse será amado do meu Pai e eu também o amarei e manifestarei a ele. Olha onde esse versículo vai chegar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, esse será amado do meu Pai. Filipe, se você me amar, o Pai automaticamente vai amar você também. E se alguém me amar, será automaticamente amado do meu Pai. E, em contrapartida, eu também o amarei. E por fim, o que Jesus termina dizendo? Depois disso tudo, eu me manifestarei a ele. Qual é essa manifestação? Essa manifestação provavelmente se refira às coisas dos últimos dias. Ver sinal não é tão simples assim, igual a gente pensa, igual a gente quer. Primeiro tem que amar a Deus. Tem que ser amado pelo Pai. Tem que guardar os mandamentos. E aí sim, Deus, a seu tempo, a sua maneira, de acordo com a sua vontade, do jeito que Ele quiser, Ele vai nos dar algum tipo de sinal, nem que esse sinal seja quando Ele voltar para nos buscar e levar para Ele mesmo.
Jesus se negou em várias passagens a dar sinais aos fariseus. Eu não vou dar sinal para vocês. Vocês só vão ver o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? Morte, 3 dias e ressurreição. Esse é o único sinal da minha parte que vocês verão. E o versículo 9, Jesus diz: quem vê o Filho, vê o Pai. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Ver o Pai aqui no Filho não se relaciona com aparência, mas ver o Pai no Filho se relaciona à essência. É algo muito mais profundo do que uma mera aparência. E é somente pela fé que se pode testificar essa verdade. Olhar para o Filho e enxergar o Pai, sabendo que o Filho, ele expressa exatamente aquilo que o Pai é. Porque Hebreus 1:3 diz que o Filho irradia a glória de Deus e expressa exatamente quem Deus é. Jesus é enfático. Ele diz assim: Filipe, você está dizendo, mostra-nos o Pai e isso nos basta, mas eu tenho uma outra coisa para dizer para você. Só pode ver o Pai aquele que antes enxergar o Filho. Jesus estabelece essa lei. Só pode ver o Pai aquele que enxergar o Filho. Parece que Jesus provoca, desculpa, irmãos, parece que Jesus brinca com os discípulos no sentido de provocar neles o desenvolvimento de uma verdadeira fé. Lembra quando ele pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? E Jesus diz: só vai ver o Pai quem antes enxergar o Filho. E o versículo 10 ele diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz estas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus dá 2 argumentos, para provar que ele e o Pai são um. 2 argumentos ele propõe. O primeiro argumento é o argumento natural, é o argumento das palavras. Ele diz, pelas mesmas palavras que eu digo, vocês devem então saber que eu e o Pai somos um. E o segundo argumento é o argumento do sobrenatural. Ele diz: olha, se você não crê, crê pelo menos pelas mesmas obras. Jesus realizou coisas neste mundo que ninguém jamais ousaria a realizar. Talvez você pode se perguntar: mas então o que significa o versículo 12, que Jesus diz que vocês farão obras maiores ainda do que as minhas? Não vou responder para vocês agora, porque esse texto não faz parte da minha exposição. Se quiser perguntar depois, eu posso até responder, mas aqui eu não vou responder. A gente pode conversar sobre isso uma outra hora. Mas ninguém fez aquilo que Jesus fez. Da forma como ele fez, não. E Jesus está dizendo: olha, as palavras que eu digo são as mesmas palavras do Pai. E, além das palavras, as obras também que eu faço são as mesmas do Pai. Jesus realizou milagres, multiplicou pães, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou para não morrer mais. Ele salva a humanidade. Jesus está presente hoje. Jesus está presente esta noite, nos abençoando, por exemplo. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ele está em Deus, ao mesmo tempo e à medida que Deus também está nele. E as palavras que eu digo, eu não digo de mim, mas o Pai que permanece em mim e que também faz as suas obras. Como eu disse, os discípulos querem algo sobrenatural, mas Jesus explica tudo para eles de uma forma muito natural, muito tranquila. O Filho e o Pai estão totalmente alinhados em relação à vontade, em relação a palavras e também em relação à obra. O Filho ordenou, o Pai ordenou e o Filho veio a esse mundo. Depois o Filho subiu e enviou o Espírito Santo, o Consolador, para ficar aqui nos abençoando, até que Ele volte e nos leve para lá, para Ele mesmo, para esse lugar que nos aguarda e nos espera. O plano da redenção é perfeito e foi traçado lá na eternidade, como nos ensina o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Jesus é mais que um profeta, ele é
também profeta. Mas ele não é um simples profeta. Jesus, profeta, era... Lembra quando Jesus diz, olha, eu sou maior que Abraão, hein? Olha, eu sou maior que Moisés. Olha, eu sou maior do que Jacó. Jesus não é um simples profeta. Ele é um profeta também, mas ele é Deus e Senhor de todas as coisas. Um com o Pai, está no Pai, assim como o Pai também está nele. E eu quero caminhar para o encerramento dessa mensagem, dizendo que em todas as religiões, ver a Deus ou ver a sua divindade é a experiência máxima de alguém. Já não... Na verdade, a visão é um negócio que mexe com a gente. Você lembra quando você viu aquele famoso de perto pela primeira vez? Como é que você ficou? Lembra como é que você viu a sua esposa, o seu esposo, assim, que você teve com ela, e que você viu pela primeira vez, segunda, como é que você ficou? Você está vendo como é que a visão é uma coisa que mexe com a gente? Você não lembra quando seu filho você viu o seu filho nascer, você viu ele lá todo pequenininho, você viu pela primeira vez, como é que você ficou? Visão é uma experiência sublime, é a experiência máxima de todo ser humano. Mas o cristianismo vai na contramão de todas essas outras religiões que se propõem a ver e a tocar e a materializar a fé. Por que a gente não materializa a nossa fé? Com estátuas e imagens, por exemplo. Primeiro, porque Deus disse que não era para fazer assim. Segundo, porque nós cremos e confiamos na promessa. E ainda que não vejamos nada, a gente confia que Cristo há de voltar e nos levar para aquele lugar que Ele prometeu. O cristianismo vai na contramão de tudo isso. Ele nos chama para ver o Pai nas Escrituras. Ele nos chama para ver o Filho nas Escrituras, olhando e entendendo a promessa, ainda que a gente não enxergue nada. Ver o Pai é ter a certeza de sua presença, ainda que a gente não enxergue nada, ainda que a gente não veja nada, ainda que a nossa visão esteja turva, ainda que as lutas, as batalhas e os medos desse mundo nos tirem a visão, nós precisamos continuar confiando, porque o Senhor se revela a nós sobrenaturalmente, e isso independe de enxergarmos ou não. Precisamos caminhar na certeza de que Ele nos prometeu um lugar e de que Ele prometeu estar conosco até Ele nos levar para esse lugar. E é assim que nós devemos desenvolver a nossa vida espiritual. E quando nós procedemos dessa maneira, o medo vai embora. Ou pelo menos diminui. Na verdade, o medo nesse mundo ele nunca vai embora. Vem uma luta, a gente vence uma, fica feliz, mas daí antes da gente vencer uma, já começou outra. E já tem outra luta rolando ali, já está passando, a gente vence uma, aí a gente fica feliz, se lembra que tem outra acontecendo, e aí já começa mais uma. Mas aí Deus vem, nos dá vitória, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, e a nossa vida aqui é assim, mas lá vai ser diferente. Lá vai ser diferente. Lá é o lugar que todas as lutas serão superadas, porque lá é o lugar onde se findam todas estas primeiras coisas, onde se passam todas estas primeiras coisas. Como é que está a sua visão espiritual? Quando você olha para lá, o que você enxerga? Você enxerga apenas um céu azul bonito? Ou você enxerga para além de um céu azul bonito? Enxerga a promessa de Deus em Cristo nos aguardando para nos levar para lá. Nós podemos sim olhar para lá às vezes e não enxergar nada. Mas a nossa fé não deve descrer da promessa, porque fé é aquilo que não se vê. Aquilo que se vê não é fé. Nós precisamos, meus irmãos,
irmãs, entender que ainda que as circunstâncias, que ainda que os nossos olhos digam o contrário, nós precisamos manter a nossa esperança e o nosso anseio nesta terra, porque o Senhor nos preparou e o Senhor há de nos levar para lá. Eu quero contar uma experiência, quero fazer uma pergunta e contar uma experiência, mas calma aí, não se manifesta rápido, porque você pode se empolgar e não entender o motivo da experiência, porque isso que eu vou contar não é algo bonito, não. Licença. Você já viu alguém que estava quase para morrer dizer que estava enxergando o céu? Isso às vezes é comum, é natural. E eu acredito que faz parte da experiência da morte, esse tipo de visão às vezes. Passa o Jordão. O que eu tenho para dizer para você essa noite é que a gente não precisa estar à beira da morte para ter esse tipo de visão também. A nossa fé deve nos fazer enxergar essa verdade. De visualizar o céu. Eu não estou falando de visão. Eu estou falando de fé. Estou falando de crer. A gente não precisa estar na beira do leito de morte para olhar para o céu e dizer: um dia eu estarei lá. Não tão rápido quanto quem está de partida, obviamente. Mas um dia eu também estarei lá. Nós não precisamos estar à beira da morte para enxergarmos todas as promessas e toda a concretização daquilo que Deus tem para nós. Basta nós entendermos que Jesus é o Deus soberano que nos promete um lugar na casa do Pai. O discípulo de Jesus deve descansar sua alma na expectativa da casa do Pai. Qual foi o pior medo que você já sentiu na sua vida? Medo da morte, medo do futuro, incerteza em relação ao amanhã, medo de gente. Medo do quê? Do que você tem medo? Medo de inseto, de aranha, de cobra, de escorpião, medo de lagartixa. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Geralmente o medo é um sentimento que vem acompanhado de outros sentimentos ruins. Incerteza, desamparo, a ansiedade aumenta, solidão. O medo nunca é um sentimento que vem sozinho. Outras coisas tão ruins quanto, e em alguns casos piores, também invadem o nosso coração quando nós sentimos medo. Mas nenhum desses medos entrarão na casa do Pai com você. Nenhum. Sabe por quê? Porque lá todos esses medos serão superados diante da presença daquele que enche todas as coisas, cuja sua glória será nos manifestada tal qual nós não poderíamos imaginar. Nós não podemos imaginar nesse mundo. Deus está aqui consolando os seus filhos através da esperança da casa futura que nos está aguardando lá. É lá. E é para lá que nós às vezes precisamos olhar. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, com muito cuidado, com muito zelo e com muito equilíbrio, em muitas ocasiões das nossas vidas, tirarmos os nossos olhos do aqui, porque o aqui é um mundo de dores, de aflições e de lutas, e olhar para lá, para a certeza de toda a segurança que nós temos diante da presença de Cristo, o nosso Senhor e Rei. A nossa esperança eterna não está aqui e também não está ali. Ela está lá. Lá no lugar onde o Senhor habita e nos espera. Aqui nós temos lutas, somos consolados, somos fortalecidos, a gente vence, fica alegre, mas a luta vem de novo. Aqui a gente enfrenta o pecado, a tentação, a provação, a gente vence, às vezes não, mas as coisas sempre se repetem. Sabe por quê? Porque esse mundo é um mundo caído. Mas lá, todas as coisas nos serão restauradas. E lá, nós podemos
caminhar e viver na certeza de que nada do que está aqui poderá nos invadir.